Vamos lá então, introdução da lição 2. Todo grande líder será testado por Deus. Guarda bem aí. Segura essa daí, Maria. Todo grande líder será testado por Deus. Para aprender a tomar decisões, Deus deixará que o líder modelo seja provado. Não para que ele fique prostrado ou derrotado, mas sim para ser aprovado. Então Deus nos prova para aprovar, né? Não para reprovar. Veremos que alguns serão provados no campo da fé, outros no perdão ao próximo, ou talvez na obediência aos princípios eternos. Então são diversos tipos de provação, né? Provação de fé, provação no perdão, né? Como você estava citando esse exemplo aí da pessoa que o filho foi assassinado e ele perdoou meio que instantâneo, né? Ou na obediência aos princípios. É essa batalha que levará o discípulo a se tornar legitimamente um modelo para as futuras gerações. Líderes que não são provados no fogo das provações não possuem habilidades sobrenaturais para desenvolver e trabalhar outras lideranças que virão a ter êxito. A Bíblia nos mostra modelos de liderança e qualificação do caráter do discípulo líder. Então, é basicamente assim, se eu não conseguir superar nenhum tipo de provação, vem uma prova de fé, eu não consigo passar por ela. Vem uma prova de perdão, eu não consigo perdoar. Né? Porque eu estou magoado, eu não vou perdoar. Aí vem uma prova de viver um princípio da Bíblia, eu não vivo, eu desobedeço a Deus. Aí, quer dizer, como que eu vou conseguir auxiliar um outro discípulo a crescer na caminhada de fé se eu estou vacilando em todas as provas? Então, Deus quer nos levar a um crescimento contínuo. Esse crescimento ele vem pelo conhecimento, pela busca da intimidade com Deus, na oração, na meditação da palavra. Quanto mais eu conheço, mais eu aprendo, eu vou crescer dessa forma, mas eu também cresço com as experiências, né? As experiências me levam a crescer. Se todas as pessoas que têm um dom de cura, por exemplo, a gente está falando de orar por doente, né? Elas comentam o seguinte: quanto mais você ora por doente, mais fé você tem, né? Tem gente aqui que talvez nunca tenha orado por um doente. Tu não vai ter a mesma fé de um cara que já orou por 100 doentes. Porque ele já orou por 100 e ele já viu pelo menos uns 20 ser curados. Aí quando ele vai orar por mais um, diz, bom, eu tenho fé que vai ser curado. Já 20 já foram, entendeu? Não é só porque a palavra de Deus diz que vai ser, mas ele já tem a experiência de 20 que ele orou e foi curado. Agora, quem não está tão habituado, é número. É número. Tu vai ter que fazer várias vezes até a tua fé vai crescendo. A fé é uma coisa que cresce, né? E a mesma coisa, a nossa maturidade e o nosso conhecimento de Deus vai crescendo com as experiências, com as provações, né? E Deus nos prova. Você prega sobre amor, na mesma semana que você prega sobre amor, se prepara. Se prepara que Deus pode te colocar algumas situações difíceis para te perdoar, para te realmente viver o amor do tipo de Deus, que é um amor incondicional, não é um amor que impõe condições, não depende de nada para amar, é um amor incondicional. Então, tudo que a gente prega, a gente é provado. Tu prega sobre perdão, tem uma situação ali que, tu fica irado com a pessoa, tua vontade é fulminar, mas tu não pregou sobre perdão, então agora viva o que tu pregou. Então, tudo que a gente prega, ele vai ser provado, né? Semana passada não deu tempo. Então, a mesma coisa no campo da fé, né? Da obediência. Oi? É que quinta-feira passada a gente falou sobre perdão e tudo mais. Aí na sexta-feira aconteceu uma situação, o Leandro ainda riu. Mas eu vou mandar pro André. O que aconteceu? Entendi. O André interceder por mim. Amém. Para ser mais calmo, Então, com essas experiências, com essas provações, à medida que a gente vai superando elas, a gente vai amadurecendo, vai crescendo, vai ampliando a nossa fé, o nosso conhecimento de Deus. Eu gosto muito de fazer uma comparação com uma planta, uma árvore, né, que é
que é o coqueiro, né? Eu acho engraçado do coqueiro, interessante, que o coqueiro, à medida que vai caindo as folhas, vai ficando aquelas marquinhas, né? É tipo uns degrauzinhos, né? E ele vai crescendo, e as folhas vão ficando cada vez mais altas, e ela cai e vai ficando mais um degrauzinho, até que chega uma hora que o coqueiro vai no limite dele, né? Mas assim é a nossa caminhada, né? Cada vez que a gente supera uma provação, uma privação, um momento de dor, às vezes, cai uma casca e fica uma cicatriz, né? Então a gente fica uma cicatriz. Quando a ferida sara e fica a cicatriz, tu não sente mais dor. E aquilo passou. Tu já está no outro nível, né? Agora, enquanto ainda não sarou, a gente está no processo, né? Mas uma hora sara. E a gente vai, aí vem a nova casca, né? E assim o coqueiro vai crescendo toda a vida. Assim é a nossa vida. Quando você sarou numa situação dolorosa, lá na frente vem uma outra, né? E depois vem uma outra, e sempre um crescimento. Nem todas vão estar relacionadas ao luto, evidentemente, né? Mas provas de fé, provas de perdão, provas de obediência, né? São diversos tipos de provas. E esse exemplo do coqueiro, quanto mais alto, aí a gente tem o objetivo de estar lá em cima. E quando olha para baixo, está todo cheio de cicatrizes. O objetivo de estar lá, e principalmente para a líder, é ajudar quem está passando por esse processo, tudo isso que já passou. Então eu costumo dizer que não existem pessoas mais sábias do que eu. Existem pessoas que têm mais experiência em algumas áreas da vida que podem ajudar. Que já passaram. Não necessariamente alguém de 50 anos, não pode ser, por exemplo, o Marcel tem 40, chama-se? 20 tantos, mas ele pode ter passado 5 anos alguma situação que uma pessoa de 50 ainda não passou e que ele pode ajudar essa pessoa a passar. A gente costuma dizer que os líderes são aqueles que têm mais idade ou mais, mas enfim, eu acho que as cicatrizes que a gente passou são que a gente vai poder ajudar alguém a passar pela mesma coisa. Exatamente. Porque tu tem a experiência, né? No caso ali, a gente citou ali um casal que perdeu um bebê. Essa experiência Deus vai dar para 1 entre 1000, né? Só que aquele casal que passou e superou isso vai ter muito mais condição, habilidade para poder acalentar um outro casal que possa passar por uma situação semelhante do que um líder que não viveu aquilo. Ou um psicólogo, por exemplo, que nunca passou isso, por mais que ele tenha conhecimento e que ele saiba como conversar ou ouvir a pessoa, ele nunca passou. E quem passou é que vai ter propriedade para falar. Nós tivemos um caso no nosso ministério em Nova Trento, quando eu era pastor da Igreja Batista, de um casal que era braço direito meu, Amarildo e a Giovana. Estão morando no Rio Grande do Sul agora. Era um casal assim que pensa num casal que era famoso pau para toda obra, né? Eles eram muito grudados na gente, muito fiel, o Amarildo e a Giovana. E eles tiveram um bebezinho, e a Giovana ela tinha um problema no útero, que o útero dela não retia, né? E a criança acabou nascendo prematura e veio a óbito, com insuficiência respiratória no hospital. Não sei se foi qual dos hospitais ali de São José, ali, não me lembro bem. Foi uma experiência muito difícil, né? Eu acompanhei ele lá no IML, pegar a criança, fiz o culto fúnebre. No dia do culto fúnebre, Deus não deixou falar nada. O Espírito Santo falou para mim, olha, só ora, não fala nada. Eu ouvi o Espírito Santo falar claramente para mim, não fala nada, só ora. E eu só orei, fiz uma oração, pedindo o Espírito Santo para consolar toda a família, e deu, acabou. Foi o culto fúnebre mais rápido da minha vida. E muita dor, né? E nós tínhamos um outro casal no nosso ministério que também tinha perdido um bebê. Só que já era um casal mais experiente, que é o José Fernando e a Rosa. Hoje são pastores, né? Frequenta a Igreja Batista ali em São João. E aí o que eu fiz? Eu, na época, a direção que Deus me deu, deixa que o José Fernando e a Rosa cuidem do Amarildo e da Giovana. Não precisa mas eu sou o pastor. Não. Tinha outro casal no ministério que tinha passado aquela experiência. Então eu só passei a bola, José Fernando e a Rosa, fica de olho no Amarildo e na Giovana. E ali pelo menos alguns meses, principalmente no começo, que é muito a ferida, né, está exposta, né? O José Fernando e a Rosa, que era um casal de referência deles.
queria desabafar, queria conversar, queria orar, era sempre Zé Fernando. E eu não me intrometia. Por quê? Porque eu sabia que aquele casal tinha uma capacitação que eu não tinha. Então deixa com eles. Entendeu? E só depois de um bom tempo é que Deus me usou, eu como pastor também, para fazer alguns curativos finais. Mas o grosso já tinha sido feito. Né? Então Deus usa as ferramentas certas. Né? Abraão, um modelo de fé. Abraão foi um exemplo de discípulo. Suas características fizeram dele verdadeiramente um líder de fé. Algo que podemos destacar na vida desse patriarca, o pai da fé, foi o relacionamento com Deus. Acima de tudo, Abraão procurou conhecer aquele que o estava chamando. Como Abraão, o discípulo líder deve ter sua fé testada em 3 áreas. Então, exemplo de Abraão, todos nós vamos precisar ter a nossa fé testada em pelo menos 3 áreas. Primeiro, fé para negar-se a si mesmo. Em Gênesis 12, né? Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei. Farei de ti uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão como o Senhor lhe tinha dito. Então, Deus falou a Abraão prontamente, eis-me aqui. Então, obediência para negar a si mesmo. Marcos 10, do 29 ao 30. Quer ler? Pode ler. E Jesus respondendo disse, em verdade vos digo que ninguém aqui tenha deixado casa, ou irmãos ou irmãs, ou pai ou mãe ou mulher, ou filho ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto. Já neste tempo, em casas, irmãos e irmãs e mães e filhos e campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Amém? Então, mais um exemplo de texto bíblico que fala sobre renúncia, né? Negar, deixar casa, deixar pai, deixar mãe, abrir mão por amor a Cristo, né? A chamada de Abraão levou-o a separar-se da sua pátria, do seu povo e dos seus familiares, para tornar-se estrangeiro e peregrino na terra. Em Abraão, Deus estava estabelecendo o princípio importante de que nós devemos nos separar de tudo aquilo que possa impedir o propósito divino nas nossas vidas. Aqui no texto de Gênesis 12, ele levou Ló com ele, né? Mas mais à frente, ele precisou se separar de Ló. Na verdade, Ló escolheu, né, as campinas de Sodoma e Gomorra, e Abraão, então, foi habitar nos carvalhais de Mamre. Então, isso tudo porque houve uma contenda, né, entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Aqui diz, né, que em Gênesis 13, versículo 10, que Ló olhou e viu a campina do Jordão, não é Sodoma, a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. Na verdade, não é Sodoma e Gomorra, né? É as campinas do Jordão. E ali Abraão, então, mais uma vez, obedece a Deus, né? Então, fé para negar-se a si mesmo. Depois, fé para confiar. Gênesis 17. Em Gênesis 17, do 1 ao 27, aqui Deus muda o nome de Abraão e Deus muda o nome de Sarai. Né? E Deus aqui faz várias promessas, né? Para os dois. Né? Então,
a chamada de Abraão continha não somente promessas, como também compromissos. Deus requeria de Abraão tanto a obediência quanto a dedicação pessoal a ele como Senhor, para que recebesse aquilo que lhe fora prometido. A obediência e a dedicação demandava. Então, que fé para confiar, né? Então, a obediência e a dedicação demandavam, primeiro, confiança na palavra de Deus, mesmo quando o cumprimento das promessas pareciam humanamente impossíveis, né? Abraão, vocês sabem que levou 25 anos para nascer o filho. Aí Sara tentou dar uma ajudinha para Deus, pediu para Abraão dormir com a escrava, né, com Agar. Aí acabou nascendo Ismael. Oi? Gênesis 18, 10 é isso. Aí é Deus prometendo que Sara vai ter um filho. Ah, sim. Eu estou em Gênesis 16, né? Que aí nasceu Ismael, mas não era o filho da promessa. E passaram-se 25 anos até então nascer Isaac. Então, esses 25 anos aí foi um tempo, imagino, extremamente desafiador. Hoje, nós temos toda essa tecnologia, né? Pregadores diversos para ouvir, Bíblia em áudio, Bíblia em papel, Antigo e Novo Testamento, filmes, né? The Chosen, uma parafernália de tecnologia, Instagram, mensagem de tudo que é tipo, mensagem áudio, livros muito bons. Então, para te estar mantendo a tua fé acesa, né? A tua vida, a tua comunhão com Deus. Agora imagina Abraão no meio de um deserto, sem Bíblia, sem áudio, sem nenhum tipo de recurso tecnológico, só ele, Deus, ter que ouvir os comandos de Deus e obedecer, e esperar 25 anos por uma promessa, não deve ter sido nada fácil, né? Deve ter sido realmente também não era tão corrompido, desafiador. Ele era mais sensível ao que Deus tinha falado com ele, porque nós aqui com essa loucura toda, é muita informação, a gente acaba tudo. Pelo menos eu escutava claramente. Nesse ponto, com certeza, a nitidez, né? A nitidez em ouvir a voz de Deus todas as vezes que Deus falava devia ser tudo muito mais claro, né? Agora, hoje, realmente, melhor hora para falar com Deus é na madrugada, porque aí está tudo silêncio, né? Porque durante o dia a agitação é grande. Mas enfim, né? Abraão não é à toa que foi chamado pai da fé, porque realmente alguém que confiou na palavra de Deus, né? Gênesis 15, do 1 ao 6, e Gênesis 18, do 10 ao 14. Vamos ler aqui Gênesis 18, do 10 ao 14, para fundamentar. Disse um deles: certamente tornarei a ti daqui a um ano, e Sara, tua mulher, terá um filho. Sara estava escutando à porta da tenda que estava atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos e avançados em idade, e a Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: é verdade que darei ainda a luz, sendo velha? Há acaso alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Ao tempo determinado, daqui a um ano, tornarei a ti, e Sara terá um filho. Então, Abraão creu. Sara riu, mas Abraão acreditou, né? E depois de um ano nasceu Isaac. Então, fé para confiar na palavra de Deus, fé para obedecer à ordem de Deus, né? Gênesis 12, versículo 4. A gente vai ver aqui a obediência de Abraão. Partiu, pois, Abraão, como o Senhor me tinha dito, foi Ló com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Depois Hebreus 11, 8. Alguém achou aí Hebreus 11, 8? Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Amém. Eu acho que ele está citando os atos de fé. Isso. Seria Abraão.
E depois o esforço sincero, né? Esforço sincero de Abraão. O esforço sincero para viver uma vida de retidão, conforme Gênesis 17, do 1 e 2. Quando Abraão tinha 99 anos de idade, apareceu-lhe o Senhor e me disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Firmarei a minha aliança entre mim e te multiplicarei extremamente. Então aqui Deus desafia, né? Ou convoca Abraão para andar na presença dele e viver um estilo de vida irrepreensível, né? Então, para isso, com certeza, Abraão precisou se esforçar, né? Bastante, para poder ser perfeito, né? Viver um estilo de vida irrepreensível. Abraão precisou se esforçar e se esforçar bastante. Amém, queridos? Então, e aqui, vamos encerrar esse fé aqui, e também a fé para renunciar, né? E, por último, a fé para renunciar. Então, a fé para negar a si mesmo, fé para confiar e fé para renunciar, conforme a gente vê em Gênesis 22, do 1 ao 19, né? Quando aí Abraão é provado a levar o seu filho Isaque para ser sacrificado. A fé que Abraão tinha em Deus e a sua dedicação foram testadas ao máximo. Deus agora ordena a Abraão que sacrifique o seu próprio filho Isaque. O ponto principal aqui concerne a dois lados do caso que ilustram critérios adotados por Deus ao lidar com todo crente. Primeiro, o amor de Abraão por Deus era maior do que seu amor por outras pessoas, inclusive o seu filho amado. E número 2, a esperança e a expectativa que Abraão tinha no cumprimento da promessa ainda se firmavam em Deus, ou ele passar agora a confiar noutras coisas, ou em Isaque. Por meio dessa prova, Deus forçou Abraão a encarar essas perguntas e demonstrar se realmente temia e o amava de todo o seu coração. Deus não queria a morte física de Isaque, pois posteriormente ele condenou o sacrifício humano como pecado hediondo, conforme Levítico 20, do 1 ao 5. Alguém chegou a abrir aí Levítico 20 ou não? Falou o Senhor a Moisés, dizendo: também dirá aos filhos de Israel: qualquer que dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel der da sua semente a Moloque, certamente morrerá. O povo da terra o apedrejará com pedras. E eu porei a minha face contra esse homem, e o extirparei do meio do povo, porquanto deu da sua semente a Moloque para contaminar o meu santuário e profanar o meu santo nome. E se o povo da terra de alguma maneira esconder aos seus olhos aquele homem que houver dado a sua semente a Moloque e não o matar, então eu porei a minha face contra aquele homem e contra a sua família, e o extirparei do meio do seu povo, com todos os que se prostituem após dele, prostituindo-se após de Moloque. Amém. Deus queria mesmo era testar a dedicação de Abraão. De igual modo, todo discípulo líder também será testado quanto ao seu Isaque. Que no caso, Isaque era o filho de Abraão, o filho da promessa, mas todos nós temos os nossos Isaques, né? Que são coisas que a gente muitas vezes não quer abrir mão, e Deus pode em algum momento da nossa caminhada pedir, né? Algumas vezes só para fazer um teste, e outras ele pode pedir mesmo, em definitivo, né? Então, eu tenho que estar, eu preciso, em ambas as situações, não somente renunciar os nossos Isaques, como eu preciso confiar em Deus, né? Eu preciso confiar que se Deus está me pedindo algo, Ele sabe o que é melhor para mim. Porque às vezes Deus pode pedir algumas coisas que a gente não quer entregar mesmo, né? E eu vou ser testado nisso. E aí é o que eu vou ver se realmente
Deus é o número 1 na minha vida, se o meu coração está totalmente nele, se eu realmente amo ele de toda a força, alma e entendimento, se eu estou disposto a abrir mão de qualquer coisa por ele, é nessa hora que Deus vai dar uma oportunidade para a gente se conhecer também, que a gente às vezes não se conhece tão bem, a gente acha até que se conhece, mas quando Deus pede alguma coisa, dependendo do tipo de coisa que ele pede, a gente às vezes, a nossa alma padece, né? E a gente começa a se conhecer um pouco melhor. A gente nem sabia que a nossa alma era tão vulnerável diante de alguns pedidos de Deus, né? Mas, seja lá qual for o pedido que Deus nos fizer, eu preciso ter fé para renunciar e fé para confiar que Deus sabe o que é melhor para mim. Amém? Então vamos parar por aqui hoje. Semana que vem a gente continua falando sobre José, um modelo de esperança. Vamos orar, agradecer a Deus por mais uma aula. Não esqueça de fazer a tarefa em casa. Vai orar, Natasha? A representante feminina. Querido Deus, querido Pai, queremos te agradecer por esse tempo de comunhão, de aprender mais da tua palavra, agradecer a disponibilidade do pastor em trazer seu conhecimento para a gente, e que todos tenhamos uma semana abençoada, de muita saúde para todas as famílias que aqui estão representadas. Amém. Amém.